glória! A paz seja convosco, meus irmãos. Boa noite. Mais uma vez, graça e paz a todos. Tudo bem? Como é que estão todos? Nós vamos dar início a mais uma programação de frente com o Bispo Alexandre. E mais uma vez nessa semana está conosco o pastor Didi, o pastor Rosinei. Nós estamos aqui debaixo de um tema a qual foi até solicitado pelo irmão da semana passada. Mas eu vou aqui deixar aqui um pouquinho o pastor se apresentar aqui, dar a paz do Senhor e pedir para você desde já agradecer que você está conosco nessa noite, agradecer você que tem nos acompanhado desde da primeira programação, desde semana retrasada já. Eu quero te agradecer a fidelidade, a pontualidade, viu, queridos? E desde já pedir para você repassar a informação e dizer aí a todos, seus familiares, seus entes queridos, seus amigos, compartilha, abre uma sala para que outras pessoas, outras famílias sejam alcançadas como nós estamos sendo alcançados pela graça do Senhor. Então eu peço que você venha comunicar, avisar o pessoal, compartilhar, avisar o pessoal aí e convidar a todos a participar da programação dessa noite, de frente com o Bispo Alexandre, nessa segunda-feira. Amém, queridos? Pastor, boa noite, a paz do Senhor Jesus, como é que está o senhor? Bem? Pai, Senhor, Bispo, graças a Deus, estamos felizes por estar presente aqui nessa programação, que de frente com o Bispo Alexandre. Aleluia! Coisa boa, falar da palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar no coração dos irmãos. Eu creio também que Deus vai trazer revelação da sua palavra para os ouvintes que estão aqui hoje, para aqueles que estão aí conectados conosco. Aproveita esse momento enquanto nós estamos aqui fazendo aí algumas saudações, vai compartilhando aí no seu Facebook, vai curtindo a página, vai enviando para que pessoas possam assistir essa live de frente com o Bispo Alexandre. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo, e nós vamos também tirar algumas dúvidas de pessoas que possivelmente aí mande alguma pergunta. Então eu quero dizer para você, fique aí conectado, não saia daí, convida as pessoas, chama seus filhos, chame todo mundo aí para assistir essa live aí de frente com o Bispo Alexandre Cruz nesta noite, em nome de Jesus. Aproveitando o gancho do pastor, não é um tema polêmico, mas é bastante controverso, As pessoas acabam pensando um monte de coisa. Mas hoje vamos dar o nosso ponto de vista em cima daquilo que estudamos e aprendemos. Então o tema central do programa dessa noite é o espinho na carne. Amém? Então, mais uma vez, eu peço, compartilhe aí, convida aí seus entes queridos, seus familiares, amigos a participarem do trabalho dessa noite, a participar aqui do programa de frente com o Bispo Alexandre. Pastor Rosinei, quero mandar já um beijo para a vossa esposa, com todo respeito, sua família que deve estar assistindo. Amém. Em casa. Quero abrir aqui também para mim já desejar um beijo aí para minha esposa, as demais filhas, meu filho hoje está me acompanhando, a minha caçula aqui, a Carolina está aqui comigo hoje na igreja, e eu louvo a Deus aí por tudo que Deus tem feito, a forma que Deus tem cuidado de nós, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Vamos rapidinho aí para ganharmos tempo. Olha só, é um tema, vamos tentar isso, tirar um pouco das dúvidas. É um tema bastante pertinente para os dias de hoje. Nós vamos falar sobre o espinho na carne, que quem mencionou isso foi o apóstolo Paulo. Então tem coisas que talvez deixavam ele inquieto, incomodava, ou até mesmo produzia dor, sofrimento. Amém, queridos? Então, esse texto, base para o que nós vamos hoje estar ministrando e trabalhando na presença de Deus, e você vai estar recebendo no seu lar, se encontra em a carta que Paulo escreve, em 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 7, olha o que diz, glória, a carta de 2 Coríntios, maravilha, está aqui, o versículo 7 é o versículo em questão,
2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Mais uma vez quero pedir a permissão para entrar dentro do teu lar através aí desse instrumento, dessa ferramenta internet. Amém? Você me permite pelo menos aí meia hora, 40 minutos. Não só eu, como também o pastor Didi aqui conosco nessa noite. Amém? Pastor, quero agradecer também. Mais uma vez aí o Senhor está nos recebendo aqui na igreja. Obrigado por proporcionar esse momento para nós. E obrigado pelo voto de confiança. Amém? Olha só, queridos, vamos aprender um pouquinho com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. Palavra de Deus, hein? Olha o que diz. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Pastor, se porventura o senhor fosse agora questionado, perguntado por um membro da sua igreja e pedisse a explicação do que seria o espinho na carne, como o senhor iria orientá-lo nessa noite? Na Bíblia nós não temos base para falar com certeza, para afirmar com certeza o que seria o espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas nós sabemos que foi algo que o Senhor permitiu, Deus permitiu, né? E também a palavra de Deus fala que foi um enviado de Satanás para que, né, ele tivesse esse espinho na carne. E nós não temos certeza, a Bíblia não dá respaldo para nós falarmos com certeza. Mas várias escolas bíblicas vão falar de muitas coisas que depois nós vamos comentar com o bispo Alexandre. Mas para um membro que perguntasse o que seria o espinho na carne, primeiro, nos versículos anteriores, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo escreve as cartas aos Coríntios, dizendo que ele teve revelações e para que ele não viesse se exaltar daquilo que ele tinha visto. E por isso que Deus permitiu que tivesse um espinho na carne. Para um membro que hoje viesse perguntar por que, o que seria esse espinho na carne, é uma lição de Deus, porque quando nós falamos em obra de Deus, nós falamos que nós como líderes, primeira coisa temos que ter a humildade. A humildade. Não devemos nos exaltar por aquilo que Deus nos usa para fazer. Eu lembro uma vez, só para concluir o pensamento, eu lembro uma vez que eu ministrei uma palavra numa igreja no SECAP, não vou falar o nome, denominação, ministério que foi, mas uma igreja no SECAP. Eu ministrei a palavra de Deus e uma irmã, no final da ministração, chegou em mim no final do culto e falou: pastor, o Senhor falou muito comigo através da palavra hoje. Eu fui curada no meu íntimo através da sua palavra hoje. Aí eu pensei comigo nessa palavra do apóstolo Paulo, para mim não me exaltar. E logo eu repreendi, bispo, aquilo que estava falando, porque a palavra não é minha. A palavra não foi minha. A palavra foi através do Espírito de Deus que me conduziu a falar acerca daquilo que Deus queria que eu falasse naquela noite. Então a palavra não foi minha. E para que eu não me exaltasse, porque às vezes vem no coração da gente: nossa, pregamos bem, você pregou bem, pregamos bem hoje. Deus te usou para falar comigo. Exatamente. Hoje você estava acima da média, pastor. Aqueles membros que têm uma intimidade maior, que até por uma brincadeira, talvez para ele não tem significância, mas no reino espiritual. Exatamente esse pensamento, bispo. Porque deixa eu fazer uma colocação, pastor. Sim,
claro. Esse espinho, veja bem, olha a minha colocação. Esse espinho, ele veio do diabo ou veio de Deus? Ele foi enviado, o enviado foi Satanás, com a permissão de Deus. Então, antes do senhor entrar em toda essa parte de ser humilde, não tomar o lugar de Deus, não se exaltar, vamos deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes e participantes da programação dessa noite. Deixa eu tentar fazer uma pergunta para o senhor. Vamos salientar a soberania de Deus aí, porque nós temos que deixar bem claro que Deus permitiu, com certeza, para que ele não se exaltasse, porque realmente ele era um apóstolo que estava acima da média, correto? Com certeza. E em seu tempo ele se sobressaía aos demais. Claro. Isso é nítido, que Deus fez coisas enormes, lindas, magníficas pela vida do apóstolo Paulo, e isso, com certeza, ele poderia correr o risco de se exaltar e cair no mesmo princípio de Satanás, de querer se exaltar acima de Deus. Então Deus permitiu que o mensageiro de Satanás viesse e o esbofeteasse de tempo em tempo. Então assim, mas o que eu quero assim nesse momento de início, deixar bem claro, é a soberania de Deus. Amém. Em todo o contexto, Deus não deixou de trabalhar. Claro. Deus vai usar todas as situações, correto? Amém. Então assim, tenta falar, elucidar para o povo a respeito que Deus está no controle de todas as coisas. Porque assim, entre Deus te exaltar e te dar um bem-estar para você viver, mas sabendo que o bem-estar, olha a minha colocação, se Deus sabendo que Deus conhece o nosso interior, correto? Claro. É Deus que esquadrinha a nossa mente e nosso coração. Amém. Do homem vem as preparações do coração, mas é Deus que pesa os espíritos, correto? É o que diz lá em Provérbios 16. Mas veja bem, Deus conhecendo o meu coração, sabendo que se Ele me proporcionar o tempo inteiro, estou falando de mim, eu estou me colocando aqui em questão, proporcionar para mim só bem-estar, Deus conhecendo o meu coração, eu posso correr o risco de me ensoberbecer. Amém? Amém. Então, será que Deus vai me proporcionar só coisa boa? Porque se Deus sabendo que se me der do bom e do melhor eu me ensoberbeço, então Deus vai permitir que determinadas coisas precisam acontecer de ruim, não vou dizer trágico, mas alguma coisa para me parar, porque Ele sabe como me parar. Queria que o senhor tentasse passar isso para o povo. Claro. Porque infelizmente tem gente que não vai poder, por exemplo, de bicicleta louva e glorifica a Deus, mas de carro já acha que é a última bolacha do pacote. Assim, eu quero falar bem claro para aqueles que estão conectados conosco, aí, que eu sinceramente, eu sempre fui, ô bispo, o pastor que deixa o meu corpo de obreiro trabalhar. Eu utilizo muito meus obreiros para trabalhar, e algumas vezes nós vamos entregando responsabilidade nas mãos das pessoas, e às vezes ela pensa que nós já demos tudo que tinha para dar para elas, e Deus já tinha derramado todos os dons que tinha que derramar, que Deus não o patamar que Deus queria colocar para aquela pessoa já está bom. E às vezes as pessoas se engrandecem com aquilo que Deus deu para ela, e sabendo que Deus Ele tem muito mais para dar daquilo que pensamos e que imaginamos, Então às vezes as pessoas recebem um pouco e chega a se ensoberbecer e falar: eu prego, eu orei, eu expulsei demônio, eu curei, Se torna idólatra do próprio ministério. Exatamente, meu bispo. E eu estou cansado de ver isso no nosso ministério. Eu não estou falando do ministério dos... Estou falando dentro da tua Estou casa. falando de dentro da minha casa, aquilo que eu sei. Às vezes as pessoas, pastor, eu quero fazer algo, pode ir que eu estou com você. E ela começa a fazer aquele trabalho, e às vezes Deus coloca um espinho na carne, na vida da pessoa,
Porque ela já pensa que ela já está num patamar superior. E por estar fazendo, se acha melhor do que os outros. Melhor e do acima que os dos outros. outros. Exatamente. Então assim, então a preocupação de Deus não é proporcionar só bem-estar, mas é lapidar o caráter. Deus a todo momento, bispo. Nós não somos vaso? E estamos na mão de quem? Do oleiro. Mas só que Jeremias teve que descer na casa Do oleiro. Fala para ele descer, pastor, explica aí, dá um jeito de falar para o povo descer. É necessário, a palavra de Deus diz que Deus, irmãos, Ele abate os soberbos. Nossa, Deus faz isso, pastor? E exalta os humildes. Ó, Deus abate aquele que ensoberbece. E como o apóstolo Paulo era uma pessoa que estava sendo usada para falar com os gentios, Correto. porque pelo conhecimento que o apóstolo Paulo tinha, Por tudo que ele fazia, ele tinha até o direito de se achar, mas só que ele tinha que saber que ele não podia, né? Que o poder que vem, isso foi do vaso, né? O poder que atua em nós é o poder de Deus, né? Deus. É o que Paulo diz a Timóteo, né? Vaso de honra, vaso de desonra. Pastor, a Bíblia está dizendo aqui: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne. Nós sabemos então que a fonte do espinho foi o diabo, porém Deus permitiu. Exatamente. Então eu posso até também fazer uma colocação que Deus se viu por bem permitir essa situação acontecer para que tivesse o controle da vida de Paulo. É essa a palavra certa que eu posso falar isso para o povo? Eu creio que sim, porque na Bíblia nós vemos várias situações, Deus permitindo que Satanás fizesse alguma coisa, Como a vida de Jó. como a vida de Jó. Jó foi tirado tudo dele, né? Quase tudo, só a vida que não. Por quê? Mas é porque o próprio diabo chegou até a Deus e falou: assim é fácil, né? Tudo que ele tem é fácil ele adorar. Aí Deus permitiu que... Mas né? o diabo só... O que tem que ficar bem claro é que o diabo só vai agir até onde Deus deixa. Exatamente. O limite de Deus. O limite de Deus. Por quê? Porque Deus ainda está no controle de tudo. Então, agora eu entendo o que Paulo disse para 1 Coríntios 10, 12, que não nos foi dado tentação senão humana, e que Deus não deixaria que venhamos ser tentados acima daquilo que possamos suportar, porque em meio à tentação, em meio às dificuldades, vem um escape. Então hoje a gente dá para entender que tudo que nos envolve a nossa vida vai no limite de Deus permitir. O diabo não... Então, o diabo é dos homens de Deus? O diabo é o maior instrumento ativo de Deus, é isso? Deus ainda está no controle de tudo. Está no controle de todas as coisas. Está no controle de tudo. Porque Deus ele jamais vai dar uma carga maior do que nós podemos suportar. Então se acontece alguma coisa na nossa vida, se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos seguindo aquilo que Deus falou que é para nós seguir a palavra de Deus, qualquer coisa que acontecer, vontade permissiva de Deus. De Deus. Deus ele permite algumas coisas na nossa vida. Permite um espinho na carne na nossa vida. Sim, para um é o sofrimento, para outro pode ser a idade Uma chegando, luta, se casa, né? uma luta espiritual, Uma batalha uma luta dentro da nossa casa, ou até mesmo uma doença. Né? Então, nós não sabemos a maneira que Deus trata com Deus tem a sua maneira de tratar o povo. Eu sei como Deus trata comigo, No seu porque particular. é eu que sinto, né? O espinho eu sinto, né? Que o espinho mostra a nossa vulnerabilidade. O espinho vem para confronto, para humilhação, para vergonha, não é verdade? Constrangimento. Constrangimento. Essa é a palavra, constrangimento. Ele constrange O espinho. Porque na verdade, então assim, se Deus permitir o homem se tornar feliz, porém orgulhoso, ou humilde através do sofrimento, qual que Deus vai escolher? Com certeza, a humildade, o próprio Jesus foi humilde a ponto de, Através disso, né, a ponto de chegar e lavar os pés de Pedro, e passar essa lição para nós, né? para o próprio Pedro, né, que Seu não queria deixar Jesus lavar os seus pés. Daí Jesus falou para ele: ó, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Daí o que Pedro fez? Ele
Desceu. Ah, então não lava o pé, dá banho inteiro, então, né? Dá banho em tudo, então, né? Ele desceu, precisou descer. Então é a necessidade de nós. Se hoje, pastor, eu vou falar de mim, não do senhor, vou falar de mim. Claro. A colocação eu estou fazendo comigo. Se hoje eu cheguei ao patamar de pastor, é porque eu entendi que eu tenho que servir. Então, assim, quem almeja o cargo tem que entender que o cargo é prestação de serviço. E eu quero deixar uma coisa bem frisada, bispo, para todo mundo que está conectado conosco, está nos assistindo, que a própria palavra de Deus diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Mais é cobrado. Então, se eu quero algo a mais na minha vida, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que servir mais, esquecer de mim, pegar a minha cruz e seguir Jesus. E eu ainda coloco mais um versículo aí, que se eu quero que alguém faça para mim, eu tenho que fazer primeiro. Faça primeiro. Ou seja, chega de falar, é com exemplo. As pessoas aprendem com exemplo. Aqui, para que ele não se exaltasse, Deus repugna a soberba, o orgulho, intransigência, arrogância. As pessoas que dizem que sabem tudo, só ela está na condição de falar, só ela está na condição de ensinar. Ei, nós temos que descer, nós temos que buscar sempre estar aos pés do Senhor. É aquilo que Jesus disse para Marta e não para Maria, né? Opa, filha, ela já sabe o que tinha que fazer, ela escolheu a maior parte, ela está aos meus pés. Aleluia. Glória a Deus. Então, pastor, olha só. Agora, quer ver aqui, ó. E para que não se exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Pastor, esse espinho é algo que vem do interior de Paulo ou é algo que vem de fora? Da onde veio esse espinho? Da parte de dentro ou da parte de fora? Das lutas internas dele ou das lutas externas? Eu creio que foi as duas mesmo. A luta interior e a luta exterior. Mas nesse momento da aplicação do espinho, para limitar Paulo, veio de fora, veio um mensageiro. Agora me diga uma coisa: o que aconselhar uma pessoa que está passando por um momento difícil, sabendo que Deus está permitindo, e ela tendo que entender que ela pode suportar? Como o senhor aconselharia essa pessoa? Sabendo que tem coisas que vão humilhar, envergonhar, expor, constranger a pessoa, e a pessoa não pode largar a cruz, porque a cruz é salvação. Ontem eu ministrei mesmo na live às 21 horas sobre a busca de Jairo pela cura da sua filha. Eu falei sobre esperança e confiança. Eu falei sobre esperança e confiança. Independente do que nós passamos, nós temos que ainda ter a confiança em Cristo e a esperança que isso vai passar, que isso vai acabar, que a luta vai passar, que a luta vai acabar. Porque o deserto não é para nós morarmos no deserto, nós vamos passar pelo deserto. O povo hebreu, quando saiu da terra do Egito, ele passou pelo deserto, ele não ficou no deserto. Interessante que da geração que Deus tinha escolhido e prometido uma terra que manava leite e mel, somente Josué e Caleb daquela geração. Por que aquela geração não herdou a terra prometida, a terra de Canaã? Porque eles não confiaram inteiramente naquilo que Deus tinha prometido para eles. A confiança, porque eles não tiveram esperança, não quiseram esperar aquilo que Deus tinha prometido para eles. Então, para que a pessoa passe uma prova, passe uma luta, passe um espinho, porque vai passar, tem que ter duas
duas características: a confiança e a perseverança. Tenho duas perguntas para fazer para o senhor que não estava aqui no que eu fiz, mas o que o senhor está falando agora me faz eu atrelar uma coisa na outra. Então, o espinho na carne, ou o problema que cada um de nós atravessamos em nossa vida particular e pessoal, esse problema está instaurado, instalado na nossa vida para gerar uma vida maior de oração, de comunhão e de relacionamento com Deus, porque o espinho na vida de carne, na vida de Paulo, gerou oração, porque ele orou 3 vezes, e houve aquele diálogo, houve aquela comunhão, houve aquele relacionamento. Ou seja, todo e qualquer tipo de problema que nos afeta externamente ou internamente, né? As nossas crises existenciais, os problemas que vêm de fora, problema com a família, com o filho, esposo, esposa, desemprego, patrão, empresa, classificação, colocação no mercado de trabalho concernente ao diploma que você, do curso, da escola, enfim, tudo aquilo que pode estar nos atrapalhando, vem para que possamos intensificar a nossa vida, a vida com Deus. É isso? Simples e direto. Objetivo. Porque se está tudo muito bom para nós, bispo, a tendência nós de ser humano é relaxar. Está tudo muito bom, por que eu vou vir todos os dias no culto? Está tudo muito certo, está entrando muito dinheiro. Para que o dinheiro seja ruim. Não, jamais. Porque poder, dinheiro, não muda ninguém. Isso revela o caráter. Exatamente. Mas a hora que o crente ele realmente desperta é na hora que começa a dar uma apertada. A hora que a água sobe, né? Aí dá uma apertada, daí o crente já, pastor. Até o pastor já é diferente, é mais fervoroso, não é verdade? Até a tonalidade de chamar o pastor é diferente. É um fervor no fundo do âmago da alma. Exatamente. Quando tá todo mundo, e aí pastorzão, não sei o que, né? Agora, quando começa, né, ter o espinho, pastor, o negócio está estreitando. Minha esposa, ela tem um em casa, como é que chama aquilo lá, Carolina? Que machuca a nossa mão lá? Cactus. É uma classificação de planta, né? Então lá em casa tem alguns cactos. E esses tempos atrás eu fui pegar uma pinça que estava onde estava o cacto. E eu esqueci, eu bati a mão naquilo, e eu fui tentar pegar aquilo. Pastor, eu investei a mão no espinho. E aquele cacto é tudo branquinho, transparente, você não vê. Você só vai passar na mão assim, vai sentindo aquilo, e aquilo vai te incomodando, não que doa, mas incomoda. O que eu quero dizer com isso, amigo? Minha irmã, meu irmão, para com a preguiça, meu Deus, para com o desânimo, porque daqui a pouco as coisas vão te incomodar, só para você sair da zona de conforto. Deus. Pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Sabemos que Deus permite, e é com aquilo que Ele permite que Ele tem um jeito de trabalhar, lapidar, aperfeiçoar, aprimorar a nossa vida. Sabemos que esse mensageiro veio da parte externa. Agora, o que definiu? O que seria? Porque muitos perguntam o que é o espinho. E aí essa controvérsia, como é que eu posso dizer? Não digo polêmica, mas a controvérsia, porque todo mundo fica soltando. Não, o espinho era isso, o espinho teria como afirmar algo na vida dele? Olhando um pouco para a biografia da vida de Paulo, tem como afirmar alguma coisa? Eu separei alguns versículos para nós falarmos. Se o senhor quiser, olha só. Eu separei aqui alguns versículos. Abre para mim, por gentileza, a sua Bíblia. Vamos lá. O próprio 2 Coríntios 12, o versículo 7 ao 10. O 7 ao 10. Olha o que está escrito. E para que não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei. Olha o que ele está dizendo agora, Paulo. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, olha só, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha o que ele diz para Timóteo. Olha o que ele diz na carta Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. O versículo 8. 2 Timóteo 2:8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é de descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Olha que coisa linda. Eu posso ficar preso, literalmente preso numa cadeia, mas a palavra de Deus está livre. Então nada me impede de eu fazer o que eu tenho que ser feito em Cristo Jesus e para Cristo. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Continua dizendo dos problemas e das dificuldades. Aí eu separei um outro texto que se encontra em 2 Timóteo mesmo, capítulo 4. O capítulo 4 agora de 2 Timóteo, o versículo 6 a 8, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 6. Deixa eu ver se é isso. É isso. 6. Mas nada trouxemos para este mundo, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Versículo 17. Manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Glória a Deus. É isso aí, pastor, por enquanto. Porque depois tem aqui uma parte de 2 Coríntios 11, 23,
que ele vai falar em 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então olha só, você está vendo aí? Eu acho que se nós, bispo, passássemos nos dias de hoje, metade do que o apóstolo Paulo passou, Metade, alguns por cento. eu acho que alguns por cento só, eu não chega nem a metade. Eu creio que nós já tinha desfalecido já. Já tinha. Porque nós nunca fomos presos para pregar o evangelho. Não, Nós não recebemos açoite. eu até hoje não. O máximo que nós sofremos foi palavras contrárias, pessoas Alguma calúnia, mentindo contra a nossa vida. querendo sujar a reputação. Exatamente. E nós já ficamos muito bravos. Então não tem motivo para abrir mão do evangelho, seja qual for o espinho. Nos dias de hoje, não. Porque se nós seguirmos esse exemplo, a biografia desse homem aí, tem como dizer não para Jesus ou não para o evangelho? Dificilmente, porque o apóstolo Paulo, ele dá o entendimento que ele passou tudo o que ele precisava passar. Ele sabia se comportar com muito pouco, e ele também sabia se comportar com muito. Mas quando aconteceu as revelações, que 2 Coríntios 12 menciona, aí Deus percebe que ele poderia se ensoberbecer. E tudo que ele passou, não. As coisas que ele passou, não. Porque ele venceu muitas coisas, né? Ele dá uma lista aqui das coisas que ele passou. E mesmo assim ele tinha uma preocupação, que ele fala no último versículo que o senhor leu aqui. Além de coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado com todas as igrejas. Ele ainda tinha cuidado com todas as igrejas. Então nada justifica. Pastor, você não conhece a minha dor. O senhor não pode se falar porque o senhor não está no meu lugar. Irmão, você não está no lugar do apóstolo Paulo. Me desculpa ser delicado. Porque além de tudo que ele passou, se é que eu posso dizer que tudo que ele passou foi pessoal, ainda assim ele cuidava da igreja. Ele tinha dentro dele a responsabilidade de cuidar da igreja. Então, porque alguns estudiosos, eu não vou afirmar isso, mas estudando um pouquinho, tem uma linha, uma corrente de pensamento, que Paulo exerceu o ministério dele depois que ele teve o encontro com Cristo. Amém? Caminho para Damasco. Para Damasco, aquele momento que Ananias é levantado, ora, intercede, ora imediatamente por ele, contra a gosto de Deus, né? Mas foi lá e orou, as escamas caem. Que ele começa, que ele volta para Jerusalém, ali ele começa o ministério, teve que, para ele escapar, né, colocar ele dentro do cesto, colocar ele para fora lá, então assim, para ele escapar com vida, né, que está aí registrado, né, até com os próprios judeus, isso, aquilo, outro. Dizem que o ministério dele foi um ministério ativo de 14 anos, e que o espinho tinha sido posto no início do ministério. Então ele teve que conviver com esse espinho, o ministério, a vida inteira de ministério. O que dizer para o pastor hoje, pastor, que está nos ouvindo?
Agora eu vou falar para pastor, vou falar para líder. Nós temos essa preocupação, né, de falar algumas coisas para liderança, né? E nós ouvimos muito isso, né? Quando as pessoas vêm falar do espinho dela para nós aconselhamos, não, mas calma, vamos orar. Vamos orar, pastor, porque mas o esse espinho não vai sair com oração. Não vai orar porque foi permissão de Deus. A Bíblia fala que Paulo orou as 3 vezes que ele orou. Né? E não teve solução, não teve remédio. Não teve remédio porque era um propósito de Deus. Deus deu um paliativo. Qual foi? A minha graça te basta. Quando nós como líderes e pastores temos um espinho, nós podemos entrar no quarto, podemos orar, parece que as coisas não andam, parece que as coisas não vai, parece que o resultado não vem. Isso acontece com o senhor também, que era só comigo. Bispo, faz 8 anos que eu estou pastoreando no Parque Aeroporto. Antes de vir para cá eu era obreiro na sede, né? Quando eu era obreiro na sede, eu orava pelas pessoas, através daquilo que Jesus nos conduzia, expulsava demônio, pessoas eram curadas, porque quem faz a obra é Deus, e estava tudo bom, eu ia para minha casa, estava tranquilo. Mas quando nós pegamos a responsabilidade, agora para pastores, quando pegamos a responsabilidade da direção de uma igreja, a coisa muda, é diferente. Tem dor que não vai sarar, porque nós vamos sentir a dor do outro. A minha dor já não interessa mais. Não interessa a minha dor. A minha esposa fica até brava comigo. Às vezes eu falo para ela assim, amor, eu tenho que orar um pouco mais, mas você já ora. Eu tenho que buscar um pouco mais, mas você já busca. Eu tenho que ler um pouco mais, mas você já lê, né? Então, ela fica um pouco brava porque eu me cobro muito para fazer para outras pessoas e às vezes o que vem para mim tá bom. Então, você que é líder hoje, você que é pastor hoje, o versículo que o apóstolo Paulo ele finaliza em 2 Coríntios capítulo 12, a graça de Deus te basta. Vai passar luta? Vai. Quando Jesus sentou no monte e proferiu o sermão da montanha, no capítulo 5 de Mateus, ele foi falando várias coisas que iriam acontecer com aqueles que seguiam Jesus, que queriam viver o reino. E no versículo 11 fala assim: bem-aventurado sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Não é por causa de ninguém, é por causa de Cristo. Então, Jesus estava dando instrução para os discípulos deles que iriam ser injuriados, iriam ser maltratados, pessoas esbofeteados, ia mentir contra a vida dele mesmo não fazendo nada. Mas o interessante é que como o apóstolo Paulo deu a introdução aí, a carta de 2 Coríntios, Jesus também deu para os seus discípulos no Sermão da Montanha, porque no versículo 12 diz assim: exultai-vos e alegrai-vos, porque assim foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. Então, se os profetas foram perseguidos, na Bíblia está escrito que o apóstolo Paulo passou por tudo isso, teve esse espinho, ele dá a lista daquilo que ele passou. Por que vai ser diferente conosco, bispo? Não pode. Por que nós não vamos passar dificuldade, não vamos passar aperto? A hora da dificuldade é a hora que Deus está moldando o nosso caráter, está vendo se realmente nós somos verdadeiros cristãos que seguem a palavra de Deus, repartir o pouco que nós temos, fazer para a pessoa sem querer nada em troca. Aí Deus vai mudando o nosso caráter, como ele fez. Pode falar até o que aconteceu no passado, com o povo judeu, que sendo
povo escolhido de Deus, o povo eleito, os judeus, foram quase dizimados. O que o próprio Hitler fez com os judeus, com as judias, que aquele povo sendo escolhido, nomeado, e passaram o que passaram. Então assim, não é que é difícil falar isso, mas talvez seja difícil para alguém querer aceitar o que nós vamos falar, devido tamanha é a dor, o sofrimento, a falta de reconhecimento, a ingratidão, as injustiças, enfim, nada justifica abandonar, largar e automaticamente voltar para trás e continuar fazendo aquilo que você fazia sem ter Cristo. Ou seja, não justifica abrir mão do caminho de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo continua falando aqui, pastor. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios 4, versículo 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenado à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados, e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. O que você fala agora? Eu estou falando de um perfil, de uma biografia de uma pessoa envolvida na obra de Deus, e que eu posso dizer que um pouco desse sofrimento externo, interno, dos que estão, do que não estão, dos que amam, que não amam, que Deus permitiu as experiências dele. Uns vão dizer que o espinho pode ser na vista, outros no corpo, até que ele fala na carta para Gálatas, no capítulo 4, ele chega falando que 4,13 de Gálatas, e vós sabeis que primeiro vos anuncieis o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeites, nem desprezes isso, que era uma tentação na minha carne, longe disso, antes me recebessem como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então assim, ele estava doente, enfermo, e assim, ia lá e fazia o que tinha que fazer. Então, o que falar hoje para a igreja do Senhor? Diante de pessoas trazendo só espinho, e querendo que a gente concorde com ela. O apóstolo Paulo, em várias cartas, ele cita que ele estava preso, e quando ele estava preso, ele estava escrevendo as cartas. Escrevendo as cartas, escreve cartas aos Romanos, carta a Timóteo, por ordem da igreja, que estava, uma bagunça. Aí nós podemos trazer para os dias que nós vivemos exatamente hoje, bispo, porque hoje nós estamos com um decreto, sim, que não podemos abrir igreja, nós não podemos adorar a Deus dentro do templo, e nós temos que adorar a Deus aonde? Na nossa casa, na rua, aonde é que nós estivermos. E tem pessoas que conseguem adorar a Deus somente dentro da igreja. Quando sai lá fora, não consegue fazer mais nada. Tem pessoas que gostam de tocar aqui dentro da igreja. Quando sai lá fora, não toca mais nada.
Tem pessoas que gostam de orar quando está aqui dentro da igreja, e quando está lá fora já não consegue orar. Por quê? Porque daí vem a fraqueza, a falta de fé. A própria palavra de Deus diz que haveria apostasia, a fraqueza de fé, a falta de amor. Hoje as pessoas que se afastam não estão desviadas, elas estão se tornando apóstatas da fé. Vamos deixar isso bem claro aqui. Exatamente. As pessoas usam um conceito, virou um jargão. O desviado, opa, apóstata. E já não tem mais vontade de fazer. O apóstolo Paulo estava falando, tudo isso que eu vivi não era motivo para mim desviar do evangelho depois que eu conheci. Depois que eu conheci, que eu tive um encontro lá em Damasco. Exatamente, ele teve um encontro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que você realmente teve um encontro real? Você nasceu de novo? Essa é a palavra certa, o nascer de novo. Teve um encontro com Cristo. Porque aquele que tem um encontro, aquele que entrega a sua vida a Cristo, nunca mais ele larga de Cristo. Porque ele entende que a graça de Cristo já basta para ele. Viver uma vida com Cristo implica não ter um plano B. Não tem saída, né? Não é saída, não tem outro caminho a seguir. Alternativas não tem. Não tem alternativa. Então eu poderia ter tirado hoje algumas falas do apóstolo Paulo aqui nesses versículos. Nós vamos encontrar tantos versículos dizendo: não abandone, não largue, olha o que eu passei. Então ele está deixando registros de todos os ataques possíveis que o ser humano pode ter depois que confessa a Cristo Jesus. E é fato, nós vamos ter mesmo alguns espinhos. Nós não vamos entender, nós vamos passar, vai ficar difícil, vai ficar apertado. A graça de Cristo já nos basta. O que é graça? É favor imerecido. Nós não merecemos, mas Cristo achou graça. Então, se a graça de Cristo já nos basta, Ele está descrevendo que ele vai morar com Cristo. Porque a graça de Cristo alcançou a vida dele. É interessante que o senhor está falando que ele vai morar com Cristo, que é aquilo que ele afirma, né? Ele afirma, né? A coroa, né? Que ninguém pode tomar, ninguém pode dar. Porque aquilo que ele começou, ele concluiu. Depois no capítulo que o senhor leu de Timóteo, ele vai falando, presta atenção, fique firme, né? Não se desvie, né? Porque ele já sabia que o fim dele estava próximo o fim dele. Então ele fala: combati um bom combate, acabei a minha carreira, mas uma coisa eu fiz, guardei a fé. A certeza, a convicção, né? Algumas pessoas perguntam: você tem convicção que você vai para o céu? É claro, se eu não tivesse convicção Por que eu estou dentro da igreja então? Se eu não tiver convicção. Porque não sei se o senhor vai concordar comigo. Fica à vontade. Aqui é um bate-papo. Claro. O senhor concorda comigo que a fé, ela tem a função de revelar o ser humano a si mesmo? De mostrar quem ele é? Com certeza. Porque o apóstolo, quando ele fala, guardei a minha fé, ou seja, através de Cristo eu descobri quem eu era. E só pude fazer o que eu fiz e chegar aonde eu cheguei depois de eu ter um encontro comigo mesmo. Será que você hoje que está nos ouvindo e participando dessa programação, o programa de Frente com o Bispo Alexandre, hoje é o pastor Rosinei. Deixa eu te fazer uma colocação. Será que você se conhece a si mesmo? Você conhece as suas fraquezas, as suas limitações? Porque o apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo: combati o bom combate, ou seja, ele encarou o espinho com bons olhos. Quem é que combate o bom combate? Ele conseguiu enxergar a adversidade da vida com bons olhos. Acabou a proposta, ele foi até o fim. Aquilo que ele pegou para fazer, ele fez, ele concluiu. E guardou a fé. Então ele não tinha dúvida, né, pastor? Ele não era um homem confuso. Então ele se conhecia a si mesmo.
Então o primeiro papel da fé cristã é mostrar quem somos para nós mesmos. Então hoje, talvez antes de você querer tantas coisas como os seus objetivos, nada contra, você tem os seus objetivos, suas metas, seus alvos, mas antes de qualquer coisa, esse ano 2020 é imprescindível. Você precisa fazer uma determinada oração. E qual é? Eu vou te explicar. Jesus, me mostra quem eu sou. Eu preciso me conhecer melhor, para eu saber o meu potencial, minha capacidade, até onde eu posso ir, para não se embaraçar. Simples, né? Mas tão difícil não, complexo. Nossa, estou gostando aqui, está gostoso, está agradável. Alguns estudiosos também dizem que quando Paulo pede para trazer a capa e alguns dos pergaminhos, dizem que não deu tempo, que quando chegam com a capa e o pergaminho já tinha morrido. Mas pegando esse gancho, é bom ou foi ruim ele ter morrido? Porque aquilo que era para ser entregue para Paulo ficou na mão de determinadas pessoas. E o que o Senhor diz isso hoje? Olhando para a capa de Paulo e para os pergaminhos de Paulo, te influencia? Eu queria estar lá nesse momento. Eu queria ter vivido essa época, né? Pensou? Você olha Paulo, eu sou João Marcos, meu Deus, sou Alexandre, eu chego lá, está aqui, não tem mais jeito, ele já foi. Aí eu me vejo com aquilo, aí eu falo que ele conseguiu. Exemplo. Qual o exemplo que nós temos que tirar hoje, pastor? Em tudo que foi falado. Fica à vontade. Em tudo que foi dito hoje. Foi dito hoje, né? As dificuldades, que o apóstolo Paulo passou, as cartas que ele escreveu, né? O espinho que ele teve que, né, se conformar, mesmo orando 3 vezes, né? Nós não sabemos assim de concreto bem ao certo ainda o que seria, mas o que eu aprendo hoje nessa programação, nessa lição que nós estamos debatendo hoje, eu aprendo que cada dia mais nós temos que ter convicção de fé, que nós temos que cada dia mais firmar os pés com Cristo, porque se nós passamos as dificuldades, é porque Cristo está conosco, e Deus está dando respaldo para que nós venhamos a passar, porque dificuldade todo mundo vai ter, não tem uma pessoa sequer que não tenha uma dificuldade, independente da maneira que seja, todos têm a dificuldade, e nós que escolhemos seguir a Cristo, nós temos dificuldade muito maiores do que aqueles que não seguem a Cristo. Por quê? Porque nós andamos na verdade, nós falamos a verdade, né? Nós não andamos nos embaraçando, temos que ter um bom caráter, e tudo isso é loucura para o mundo. A palavra de Deus diz que, né, que é loucura para esse mundo se nós vivermos a verdade de Cristo, falarmos a verdade. Se nós, mesmo com tanta luta, as pessoas ainda falam, né, não sei por que você é crente, olha tudo que você está passando, né? Se você é crente, não era para você estar passando tudo isso. As pessoas não entendem, né, que nós vamos passar sim dificuldade, mas tudo que está preparado para nós, depois de tudo isso aqui passar, é a coroa da vida eterna. Isso que o apóstolo Paulo, ele dá a introdução, ele fala que a coroa dele está lá, está guardada, né? Apocalipse fala, guarda o que você tem, para que ninguém venha tomar a tua coroa. Então nós temos que guardar sim aquilo que nós temos. Nós temos dificuldade nessa terra? Temos sim. Nós temos lutas? Temos sim. Vamos passar algumas tribulações? Vamos sim. Mas a palavra de Deus diz que Cristo está conosco, e se Cristo está conosco, com certeza nós vamos vencer, porque Ele venceu na cruz do Calvário, certamente nós também iremos vencer. Em cima do que o pastor está falando, olha o que está escrito, Lucas, Evangelho de Lucas 24:46, e disse-lhe, assim está escrito,
e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Ou seja, ele ia entrar na glória. A glória estava preparada e reservada para o nosso Cristo? Sim, mas antes ele tinha que padecer. Então assim, resumo do trabalho dessa noite. Eu aqui juntamente com o pastor Rosinei, que a gente pode tirar de exemplo e de lições para a nossa vida. Exemplo prático. Passar por dificuldade, passar por aflição, passar por determinadas situações que você ora e você não tem uma resposta positiva. Não é que Deus está distante de você. Isso não é sinal de ausência de Deus na sua vida de forma alguma. Pelo contrário, Deus continuará e permanecerá lapidando e aprimorando a tua vida para que no grande dia que você for entrar para a eternidade, você entre de cabeça erguida. Glória a Deus. Então, na verdade, pastor, resumindo e para encerrarmos, o horário já deu, explodiu, 9 horas. É gostoso, passou rápido. Começamos 8 horas e 9 horas já. Então eu não tenho que me preocupar o que era o espinho na carne de Paulo, mas sim saber dos meus espinhos e saber que o espinho não me tira da presença de Deus. Nem pode. Acho que a pergunta é: o espinho é para me manter na presença de Deus? O espinho é Qual é a função do espinho? para moldar. Moldar O caráter, as nossas atitudes, né? Ensinar. Né? O apóstolo Paulo fala que quando ele está fraco, aí ele é forte. Por quê? Porque ele entende que ele é dependente, ele tem a dependência de Deus. Porque ele sabe que sem Deus ele não pode fazer nada. Ele não chega em lugar algum. Ele sabe disso. Né? E por isso que ele fala, a força dele é aperfeiçoada onde? Na fraqueza. Então, nós somos fracos, somos sim. Quem é forte é Deus. Mas se nós temos um Deus forte, a nossa força é grande. É aquilo que Jó disse para a esposa naquele momento, né? A única coisa que está lhe faltando, meu filho, é você amaldiçoar Deus, porque ela sabia do antigo pacto, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O compatriota de Abraão diz, né, os estudiosos, que Abraão e Jó eram contemporâneos. Abraão e Jó não, Abraão e Moisés. Agora me pegou Moisés e Jó. Moisés e Jó e Abraão e Jó, agora me pegou. Desculpa, eu não vou afirmar nada, para não falar besteira. Apaga aí. Mas o que dá para entender que existia, né, uma antiga aliança, que ele fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando a mulher de Jó fala: amaldiçoa o seu Deus e morra, ou seja, ela estava dizendo: a única coisa que falta é você amaldiçoar, porque se você amaldiçoar, certamente você vai morrer. E ele diz: fala como uma louca. Então, ou seja, o espinho estava lá, e ele falou: eu raspo a cabeça, rasgo a veste, me prostro de joelho e vou adorar, eu vou ficar mais perto de Deus. Porque ele sabia de onde que ele tinha vindo. Da onde ele tinha vindo. Então assim, queridos, em vez de nós queremos saber exatamente o que é o espinho na carne de Paulo, descubra o teu espinho, para que você conheça as suas limitações e permaneça na presença de Deus. Vários de nós hoje, nos dias de hoje, nós nos encontramos com um espinho na carne. Claro, eu tenho os meus, e o meu são, olha Deus no cara. Vários de nós temos uns espinhos na carne. Situações que inquietam a minha alma, meu espírito, me deixam humilhado. E nós oramos, né? Nós repreendemos o diabo. Nós tanto demônio para repreender nessa hora. Nós oramos em língua e parece... E eu profetizo, eu determino e o negócio não vai. Parece que a solução não vem, né? Aí, deixa eu contar um rápido testemunho, vamos encerrar. Né? Eu não sei se é de conhecimento do bispo, quando eu era obreiro na sede, eu sofri um acidente dentro da igreja. Jogaram uma bomba para dentro da igreja, uma menininha de 2 anos abaixou para pegar, e nisso que eu vi a bomba, eu ficava na porta, eu coloquei o pé, a bomba explodiu embaixo do meu pé. Nossa.
explodiu meu pé, o pedaço de dedo meu bateu no teto, foi sangue por todo lado, deformou meu pé, né? Deformou meu pé. Aí, só que antes disso, o meu pai tinha perdido os 4 dedos da mão. E quando eu cheguei no hospital, que eu vi o meu pai naquela situação, que ele cortou na serra, falei: pai, e agora? O senhor sem dedo, o que o senhor vai fazer? Aí eu levei o maior tapa na cara da minha vida naquele momento. Ele virou para mim: ué, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar orando pelas pessoas, fazendo mais do que eu fazia antes ainda. Falei: pai, mas que isso? É isso que eu vou fazer. E hoje eu vejo meu pai orando pelas pessoas, entrando no hospital, Jesus usando ele para curar pessoas, né? E daí por diante. Então eu pensei que naquele momento, aquele espinho na carne do meu pai iria parar, enfraquecer ele. Mas não, aquilo foi estupim ainda, deu uma força muito maior. E não demorou muito, eu sofri um acidente dentro da igreja. Perdi dedo, os outros dedos não têm movimento, né? E quando aconteceu isso comigo na sede, eu pensei comigo lá dentro do hospital: o que é que eu vou fazer agora? Que o meu pé estava tudo arrebentado, não vou mais andar. O que eu vou fazer? Aí meu pai ia lá, orava pela minha vida, dava uma injeção de ânimo, né? E quando eu saí de lá, eu saí muito mais forte do que quando eu entrei no hospital. Deu muito mais força para mim continuar, deu muito mais força para mim caminhar. Não que eu seja alguma coisa, não que, né, que eu tenha alguma coisa, porque tudo isso aqui é de Deus, não é nada meu, né? Mas depois que eu saí de lá, eu tive mais força em oração, busquei mais, e aconteceu isso no melhor momento da minha vida no cristianismo. Quando eu estava mais buscando, era campanha de oração no monte, era busca constante na igreja, era vigília, era tudo que eu estava fazendo, eu estava me enfiando no ministério. A melhor época espiritual minha, aconteceu isso comigo. Não era para mim dizer: que isso, estou dentro da igreja, acontecer isso comigo, vou parar tudo. Não, mas deu mais força para mim. Hoje eu tenho que andar com esse espinho na carne, e é por causa disso que eu vou parar? Não vou parar, vou continuar. O médico falou que eu não ia andar mais, que eu não ia calçar calçado normal mais. Eu não joguei um sapato meu fora. Olha que beleza. Todos calçados. Tá vendo aí, meu irmão? E tem gente que às vezes tem um pensamento assim, ó o que ela pensa: eu até gostaria que desse errado, porque agora é motivo para eu abrir mão de tudo. Olha, isso não é pensamento, hein? Isso está errado, hein? Você precisa rever os seus conceitos. Não se apega ao espinho, querer saber do espinho da carne de Paulo. O espinho nos leva a ficar mais próximo de Deus. Carol, quem é que está aí? O que tem aqui hoje? Olha lá, pastor Rosinei. Deus determina a duração do espinho na minha carne, ou eu determino a não permanência dele? Júlio César Franco. O diácono Júlio que está conosco, Deus abençoe sua vida. Nessa situação do espinho na carne de Paulo, quem determina é Deus. É Deus que determinou. Porque a Bíblia fala que ele orou várias vezes. Orou e não teve jeito. E não teve jeito, né? Como muitas vezes acontece na nossa vida. Já passei por essa experiência. Nós oramos e nada acontece. Só que tem situações na nossa vida também, bispo, que para que nós chegamos mais perto de Deus, Deus permite algumas coisas. Aí é determinação nossa. Sim. Na nossa busca, na nossa oração, na nossa entrega, no nosso trabalho dentro do ministério, né? Algumas coisas assim. Nesse contexto bíblico, era de Deus.
E até entendo também que se você tem uma vida de oração, Deus vai te dando a direção do que é, Claro. que vai sair, o que você vai ver que você está orando e não muda, porque Deus está usando aquilo para tratar a nossa vida pessoal. Várias vezes, né? Várias vezes eu trato. Segunda pergunta vem da Maísa. Maísa, tinha que ser ela. Maísa. Eu vou deixar para o bispo responder, tá, bispo? O espinho na carne do apóstolo Paulo foi um tratar específico? Para que ele não se exaltasse. A própria Bíblia fala. É um tratar específico para com o homem Paulo. Era a forma que Deus tinha de mantê-lo nas mãos de Deus, eu acredito. Eu acredito dessa forma. O controle de Deus, para que Deus não que Deus perca o controle da vida de alguém, mas não deixar a pessoa se arrebentar sozinha, porque o Senhor falou de Jeremias, né? O vaso não se quebrou porque o oleiro deixou cair no chão. A Bíblia diz que o vaso se quebrou, ele mesmo na mão do oleiro. Então tem hora que, através das nossas escolhas, nós nos arrebentamos. Então o espinho veio, e Deus permitiu que existisse esse espinho na carne de Paulo, para que o próprio Paulo aprendesse a lidar com os limites da vida e não se arrebentasse lá na frente, para que ele não se exaltasse, para que ele não se soberbecesse, para que ele não se engrandecesse, para que ele não se achasse maior, melhor. Quando o apóstolo Paulo escreve... Eu acho que isso é muito particular, porque Deus conhece o ser de cada um, né? Com certeza. O apóstolo Paulo, ele não estava justificando alguma coisa. Não, de forma alguma. Aqui. Ele estava querendo corrigir alguns pensamentos errôneos dos coríntios. Correto. Por isso que essa carta é escrita para os coríntios. Correto. Então ele não estava querendo justificar aquilo que ele viveu, as coisas que ele estava passando, não, mas sim para corrigir alguns pensamentos, como tem bastante pessoas aqui com pensamentos, né, que tem que ser corrigidos. Correto. O apóstolo Paulo queria fazer dessa maneira, mostrar para os coríntios que o morrer é lucro. E o ganho é Cristo. E reputei tudo que eu aprendi de Gamaliel, eu reputei como esterco. É ou não é, pastor? Muito. Amém? Queridos, nós vamos estar encerrando nessa noite a nossa programação, o programa de frente com o Bispo Alexandre, mais uma vez, nessa semana, segunda-feira. Segunda-feira passada eu estava aqui do lado deste homem de Deus, e hoje, novamente, por pedido de um ouvinte da programação da semana passada, nós falamos sobre espinho na carne de Paulo. Então hoje nós vamos estar encerrando. Vou pedir para o pastor aí agradecer o povo aí e fazer oração, pastor. Agradece aí a Deus, eleva a Deus esse momento. Amém? Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós não vamos citar vários nomes que conectaram conosco e depois entraram em salas, mas eu quero mandar um abraço, um beijo bem forte para minha esposa, que está me esperando em casa, junto com meus filhos, a minha filha Heloíse e o meu filho Mateus. Deus abençoe a vida de vocês, continue nessa pegada. Ontem estavam todos os bispos lá comigo na live, o meu filho tocando teclado, a minha esposa louvando, e a minha sobrinha lá louvando também, o presbítero Gilson, que é presbítero nosso, que estava comigo na live, e foi uma bênção. Então a família unida em Cristo é muito melhor do que só uma pessoa. Então eu quero mandar um grande beijo para eles aí em nome de Jesus. E prepara a janta que daqui a pouco eu estou em casa. Ô glória! E para todos aí que estão aí, eu vi que tem o diácono Júlio e a diaconisa Maísa, mas eu creio que várias pessoas aí conectaram conosco e mandaram aí algumas perguntas que depois o bispo vai respondendo, eu vou respondendo no Facebook para vocês. Então eu quero louvar a Deus por cada vida que esteve aí conosco. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, Bispo Alexandre. Continua aí nessa pegada, que com certeza Deus vai te usar muito aí nessa terra. Minha esposa até estava hoje conversando. Hoje não, a gente já vem conversando a respeito disso, que quando voltar ao normal, então essa programação eu vou continuar, mas nos dias alternados que não tem os cultos, que aí no dia de culto eu vou estar dentro da igreja, mas eu vou dar continuidade sim. Nós queremos exercer esse ministério. Isso. Vamos continuar ativando as redes sociais aí para isso. Vamos usar dela, vamos usar para o lado bom, Vamos alcançar
porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que ouvem muito pouco falar de Jesus, pessoas que não são evangélicas, pessoas que nem são convertidas ao Senhor, né, que se tiver vontade, nos chama aí no particular, nós oramos pela sua vida e com certeza Deus vai te abençoar, né? Também agradeço a presença da Carol, filha do Bispo Alexandre, Deus abençoe sua vida, né? E que todos que estão conectados conosco aí, eu tenho certeza que Deus há de fazer algo maravilhoso nesta noite. Até porque amém? A função da programação não é, pelo incrível que pareça, você pode acreditar ou não, mas não é levantar seguidores, não é isso. É o que o Senhor disse. Muitas pessoas ainda não foram alcançadas. Pessoas têm vergonha de vir na igreja. Está vendo? Por isso que a gente pede para você compartilhar, que é para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Então por isso, é fundamental que você sempre compartilhe aí. Amanhã eu vou estar novamente às 8 horas da noite. Amanhã tem programação. Amém, queridos? Pastor, pode orar. Agradeça a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. Espero que Deus tenha falado no coração dos irmãos, tenha esclarecido as dúvidas que aí foram levantadas, né? E Deus abençoe sua vida, irmão Nelson, né? Que fez essa pergunta do espinho na carne. Eu creio que Deus falou bastante contigo, falou comigo, né? Quando eu estava lendo a palavra, Deus falou bastante comigo, né? E que cada dia eu tenho que melhorar, né? Ainda nada é tão perfeito que não precise ser melhorado, né? Então nós temos que sim cada dia mais buscar a face do Senhor. Amém? Senhor Santo e Soberano Deus, te louvamos, engrandecemos o teu nome nesta noite. Obrigado pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra anunciada aqui hoje, Senhor. Eu creio que essa palavra, Senhor, alcançou vidas, Senhor, conectada conosco, Pai. Senhor, abençoa cada vida, Senhor, que esteve aí compartilhando, curtindo a nossa página, que o Senhor possa entrar na casa dela, fazer maravilhas, Senhor, sobre a vida dela, através da sua palavra, Senhor. Senhor, nos leva em paz para as nossas casas, Senhor, abençoa a nossa casa, a nossa família, Senhor, abençoa, Senhor, a família do Bispo Alexandre, o ministério dele, Senhor, continua concretizando o sonho de pessoas, Senhor, dando vitória para o teu povo, Senhor, glória, abra a mente, o coração, graças Senhor, dê discernimento, entendimento para essas pessoas, Pai. Assim, Pai amado, nós te louvamos e abençoamos o teu povo, que é para a tua glória, sim, em Deus. Nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos encerrando a nossa programação nessa noite. Quero agradecer mais uma vez você que esteve conosco desde o início. E amanhã tem mais, hein? Pastor, brigadão. Que Deus te abençoe e te honre cada dia mais. Faz a propaganda de amanhã, então. Amanhã nós vamos falar sobre um tema, esse é controverso e polêmico. Religião e política se mistura? Amanhã nós vamos falar sobre esse tema, a religião juntamente da política. Tem como? É como água e óleo? Se mistura? Como é que é o negócio? Não mistura? E aí? Fica a reflexão. Amanhã, às 8 horas da noite, estaremos com a programação de Frente com o Bispo Alexandre. Amém? Tem mais alguma coisa? Só isso? Então vamos concluir aqui, para a glória de Deus. Tchau, tchau.